Palavra de vida eterna, hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro. A palavra de Deus hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós temos a palavra que nos traz a identidade de Jesus. É um evangelho muito parecido com o de ontem, né? Ontem Herodes queria saber quem era Jesus. Hoje Jesus faz essa pergunta para os próprios discípulos. Primeiro ele diz aí: O que estão dizendo de mim por aí? As respostas são diversas. E depois ele se volta para os discípulos e diz: E para vocês, quem sou eu? Não é? As demais pessoas podem até ter dúvidas. Agora vocês não podem ter dúvida. Jesus diz aí para cada um dos discípulos e hoje para cada um de nós não podemos ter dúvida de quem é Jesus. Quem sou eu para você? Hoje a pergunta que Jesus faz para você: quem é Jesus para você? Jesus não quer qualquer resposta, não. Não é qualquer resposta pronta que a gente lê no catecismo, que a gente acha aí na internet. Para responder quem é Jesus é preciso uma experiência muito forte dele, uma intimidade. É algo vivencial. Então hoje nós somos convidados a pensar um pouquinho. Será que nós conhecemos de fato Jesus? E olha, eu digo que muita gente de muito tempo de igreja corre-se o risco de ainda não conhecer Jesus. E isso fica claro quando a gente vê certas atitudes, o comportamento de certas pessoas, às vezes até mesmo dentro da igreja. Não conhecem Jesus. Pode estar ali até todo dia, reza todo dia, vai à missa todo dia, cumpre todos os preceitos, mas não conhece Jesus, não chegou a ter um encontro com Jesus. E isso é o mais importante, é o essencial. Quem é Jesus para você? Hoje a igreja celebra São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Tem até essa imagem aqui, gosto muito dela. O Padre Pio, que é para nós sacerdotes um grande exemplo de santidade e de busca. Jesus é Padre Pio que ele soube e nunca teve dúvida de quem era Jesus, ao ponto de se identificar com ele. No Evangelho de hoje, o finalzinho, Jesus vai dizer, logo depois que pergunta quem sou eu, ele mesmo responde: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse é Jesus, não é? Ele relaciona a sua identidade com o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição. E o Padre Pio foi um que se identificou com Jesus. Tem até um texto aqui que eu gostaria de ler. Eu achei um comentário, sobre o Padre Pio, que diz: Hoje, fazendo memória da vida e dos ensinamentos do Padre Pio, São Pio de Pietrelcina,
podemos afirmar que ele foi um dispensador dos mistérios divinos, um sacerdote apaixonado por Jesus, que não poupou esforços para conduzir almas para Deus e por isso se identificou com o nosso Redentor, até mesmo por meio dos estigmas, santificando assim o caminho da igreja do século XX, que apesar de ter sido marcado por 2 guerras sangrentas, foi o tempo onde Deus concedeu à igreja e ao mundo um sacerdote extraordinário, um homem de oração e de sofrimento, com a missão de converter os homens, apontando as luzes da esperança e da salvação. Convido você a procurar um sacerdote para se confessar, principalmente se faz tempo que não se confessa. Busque esse caminho de santidade. Procure cada vez mais conhecer quem é Jesus. E com certeza sua vida vai ser transformada. O caminho seu vai ser outro. Vamos pedir hoje a intercessão desse santo de Deus, Padre Pio, que ele possa rogar por nós. Que pela intercessão de Padre Pio desça sobre você e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.